Lizete, Oi, tudo bem, a Lourdes? tudo jóia. Tudo certo. Eu faço a prece, inicio? Pode fazer, faz favor. Então tá. Boa noite a todos. Boa noite. É muito bom estar aqui, embora não presencialmente, mas junto com os amigos e irmãos da Casa Espírita Amor e Caridade. E vamos iniciar a nossa reflexão de hoje. Então, convido a todos que fechemos os nossos olhos para que a gente possa estabelecer uma melhor conexão com o mais alto, com o nosso Pai, com o nosso Mestre, Irmão Jesus. E pedimos, Senhor, que protegei a todos nós, filhos, os nossos lares, de todos os problemas que são desnecessários ainda para a nossa evolução. Dai-nos, Senhor, a sua visão justa sobre todas as coisas e seres, e assim que seja reduzido, de acordo com o nosso merecimento, toda a vibração negativa em nossos corpos e em nossos lares. Que através e em torno de nós, a paz e a serenidade estejam sempre presentes. Que o poder do nosso silêncio impregne, poderosamente reduza a força destrutiva que se aproxima. E que nesse silêncio possa nascer o poder que dissolverá o mal por toda parte por onde formos. Assim aceitamos nesse instante, em torno de todos nós, em nosso ser, em nosso mundo, o poder protetor do manto sagrado do Mestre Jesus. Permaneça sempre conosco, nos intuindo, nos orientando e nos amparando. Que assim seja. Então, que a paz do menino Jesus permaneça sempre em nossos corações. O tema escolhido para a reflexão de hoje é Jesus e a mulher equivocada. Os ensinamentos que a gente pode ter com essa passagem. Então, foi no ambiente bastante espiritualizado e saudoso da antiga Galileia que a humanidade experimentou pela primeira vez as reverberações luminosas do alto se fundindo com a humanidade terrestre. Foi lá que o nosso mestre amado executou a sua maior sinfonia, que já pôde ser ouvida pelos corações dos homens. Hoje, passados mais de 2000 anos, a mensagem ainda ressoa, consolando corações, levantando ânimos, imprimindo esperanças, provando a soberania da vida sobre a morte, chamando-nos, então, para a união íntima com o Pai, autor da vida, para que se estabeleça no mundo, para que a paz se estabeleça no mundo e a guerra ceda seu terreno para o amor, é preciso falar de Jesus, é preciso viver Jesus, é preciso respirar Jesus. Quando o mestre veio fazer a sua pregação do reino de Deus, ele trazia uma nova proposta de vida, a implantação no planeta do reino do amor. E aí, então, nós entramos agora na história da mulher equivocada, para que a gente possa entender todos os ensinamentos que estão implícitos nesta história. Então, bem rapidamente, né, relembrando a história da mulher equivocada, os escribas e os fariseus trouxeram até Jesus uma mulher que havia sido surpreendida em adultério. E colocando-a em pé, assim, no meio do povo, disseram a Jesus: Mestre,
essa mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Qual a sua opinião sobre isso? Claro que eles diziam isso para tentarem Jesus e para terem do que o acusar, né? Jesus, então, se abaixou, começou a escrever com o dedo na areia e não respondeu. E eles continuaram insistindo. Logo depois, então, Jesus levantou-se e disse: aquele dentre vós que estiver sem pecados, que atire a primeira pedra. E abaixou-se novamente e continuou riscando o chão. Pouco a pouco, os que estavam presentes foram refletindo e foram se retirando, um após o outro, iniciando-se pelos mais velhos. Foi quando então Jesus, a sós com a mulher que havia sido colocada no meio da praça, levantou-se e disse: mulher, onde estão os que te acusam? Ninguém te condenou? E ela respondeu: não, Senhor. E Jesus disse: também eu não te condenarei. Vai-te, e de futuro não tornes a pecar. Esse texto, então, nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, e também em João, capítulo 8, versículos 3 a 11. Essa história, ela tem uma continuação. Embora a gente normalmente fique na reflexão até esse momento, ela tem uma continuidade que foi dada pelo Espírito Amélia Rodrigues no livro Pelos Caminhos de Jesus, quando Amélia, então, ditou para Divaldo Pereira Franco. E ele diz que depois desse episódio, à noite, a mulher procurou o mestre na residência onde ele estava alojado. E aí lá ela conversou com ele, falou da fraqueza que a dominara nos dias de mocidade, se sentia sozinha, um pouco abandonada pelo marido. Ela mesmo reconhece que nada desculpava o ato, né? Mas que, enfim, isso tinha acontecido e, consumado esse fato, ela também ter sido pega naquele momento, o que ela iria fazer? Porque o marido não ia receber ela de volta. Os pais dela também não, né? Depois de todo o fato que aconteceu. E aí Jesus fala com ela e a cena mostra para ela os horizontes da renovação. Ela sentiu nas entrelinhas daquilo que Jesus falava com ela, que ela devia buscar outros lugares, outras paragens, outros lugares que não a conheciam, né? E que nem soubessem do drama que ela acabava de viver. E aí, na despedida, Jesus diz para ela assim: há sempre um lugar no rebanho do amor para as ovelhas que retornam e desejam avançar. Onde quer que vás, eu estarei contigo, e a luz da verdade, no archote do bem, brilhará à frente, clareando o teu caminho. Então, ainda continua, mas vamos segurar um pouquinho aqui. Nós temos sempre a oportunidade de nos melhorar, de corrigir os nossos erros. Nós somos ainda muito cheios de imperfeições. Mas nós temos, no momento em que a gente reconhece os nossos equívocos, nós temos a oportunidade de nos melhorar. E Jesus nunca nos abandona. Quando há em nosso coração a verdadeira chama da melhoria, do diminuir as nossas imperfeições, Jesus está sempre iluminando o nosso caminho, né? Então, nós temos a oportunidade de reparar
os equívocos, as falhas, os erros que a gente comete. Esta é uma grandiosa lição da doutrina espírita. Por um erro, nós não estamos condenados a uma eternidade em algum outro lugar. Nós teremos, sim, claro, sempre a justiça divina atuando, mas sempre nós temos a oportunidade de nos melhorar. E sempre nós teremos o apoio dos nossos mentores, dos nossos irmãos de luz desencarnados, sempre nos apoiando, nos incentivando, para que a gente possa fazer a nossa reforma íntima. Na verdade, a gente aprende muito com os erros que a gente comete. Claro que a gente tem que reconhecer, né? Mas quando a gente se dá conta, a gente entende o que a gente pode fazer de diferente. E aí é o momento da nossa reforma íntima. Aí é o momento em que nós podemos realmente fazer o nosso aprendizado, que possivelmente é a grande missão que nós... É a grande prova, é o grande tema que nós trouxemos quando encarnamos. Esses aprendizados que vêm ainda muito depois dos nossos equívocos, das nossas falhas, porque nós somos ainda muito imperfeitos. E às vezes, muitas vezes, a gente precisa passar pelo sofrimento, ter esses desgastes, para que a gente possa promover a nossa mudança. Continuando assim, só para encerrar a história da Maria, da mulher equivocada, então passaram-se 10 anos dessa situação, ainda na narrativa da Amélia Rodrigues, passaram-se 10 anos desse fato, e se encontrava em Tiro, numa casa humilde, a mulher equivocada, onde ela recebia peregrinos cansados e enfermos que não tinham mais familiares que o cuidassem. Um pouso de amor se erguera naquela localidade. A mulher equivocada não esquecera jamais aquele entardecer e a entrevista que tivera com Jesus naquela noite. Ela se tornou uma divulgadora da Boa Nova. Dos seus lábios brotavam espontâneas as referências ao doce Jesus, ao nosso amado Mestre, alertando as almas, enquanto ela limpava as chagas dos corpos doentes. E foi num cair de tarde que lhe trouxeram um homem quase morto. Ela o lavou e limpou as chagas, as feridas. Deu-lhe um caldo reconfortante e tão logo percebeu que ele se encontrava aliviado das dores, ela lhe ofereceu a mensagem de Jesus. Ela falou em nome de Jesus. E o homem, então, emocionado, ele disse para ela que ele conheceu o Galileu num triste dia em Jerusalém. Ele tinha odiado Jesus, porque ele havia salvo a sua esposa que o adulterara, mas que não tivera para com ele, que foi o ofendido, a vítima, nenhuma palavra. Então, eis que o destino colocou para ela o seu próprio esposo doente para que ela cuidasse. Mas aí o esposo, ex-esposo, ele continua e diz assim: o tempo me fez meditar em como se equivocara em seu julgamento.
o seu julgamento a Jesus. Confessa que desde algum tempo vinha buscando a companheira, procurando-a em muitos lugares sem êxito, até que a doença lhe visitara o corpo, consumindo-lhe as energias. Ele queria pedir perdão, reconhecendo que não tinha sido também o esposo ideal, né? E naquele momento, a mulher, embargada pelas emoções daquela recordação toda, ela se lembra do que aconteceu, se lembra da conversa com Jesus, reconhece realmente o companheiro do passado e, sem dizer nada, ela segura na mão dele e o consola e diz assim: Deus é amor. E Jesus, por isso mesmo, nunca está longe daqueles que o querem e o buscam. Agora durma em paz enquanto eu velo, porque nós dois já encontramos Jesus. Né? Então, olha que bela passagem, que belos ensinamentos nós temos dessa passagem equivocada, né, que aconteceu, e que na fala de Jesus nos deixa, até hoje, mais de 2000 anos, esses ensinamentos do buscar nos corrigir através dos nossos equívocos, das nossas falhas. Perceber que a gente pode mudar e acertar o passo, nos encontrando, nos aproximando de Jesus. Né? Então, nessa passagem, a gente tem vários ensinamentos. Né? Um deles que a gente pode destacar é o real objetivo que os escribas e os fariseus tiveram naquele momento, que levaram a mulher até Jesus e pediram para que ele se posicionasse. Porque se ele falasse em apedrejar, ele contrariava o discurso dele de amor e perdão. E se ele dissesse para não apedrejar, ele estava contrariando as leis que vigiam na época. Então, era uma situação ardilosa que eles colocaram para Jesus. Mas Jesus, ele saiu assim de uma forma brilhante dessa armadilha que eles deixaram, porque Jesus tinha um grande diferencial, que era a autoridade moral. Nenhum daqueles presentes tinha autoridade moral para fazer qualquer comentário ou qualquer julgamento. Jesus, sim. Porque o que é nós termos autoridade moral? É nós vivermos a lei divina. Nós não cometermos nenhum deslize com relação às leis divinas. E quem é que tem essa autoridade? Jesus. Então, ele tinha exatamente como brilhantemente sair desta armadilha e deixar esta lição para aqueles que lá estavam. Porque quando ele disse: aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra, ele fez com que todos os presentes refletissem e analisassem a própria consciência e percebessem que nenhum deles tinha autoridade moral para atirar nenhuma pedra, né? Nem para julgar, nem para condenar. E aí a gente se pergunta, e como que nós estamos, como que está o nosso esforço de reforma íntima, o nosso esforço de nos manter
cada vez mais próximos da execução das leis divinas. É uma caminhada longa ainda que a gente tem, mas é uma caminhada necessária e que a gente vai passo a passo, né? Grão a grão, a gente vai aprendendo, a gente vai refletindo, né? Da mesma forma como Jesus, naquele entardecer, ele esperou calmamente o resultado das suas palavras. Ele não apressou ninguém. Ele não ficou lá, vamos. Já pensaram? Não. Ele falou e se agachou calmamente para que todos, no seu tempo, na sua reflexão, fizessem essa análise e entenderam que eles não tinham autoridade moral para fazer nenhum julgamento. E aí todos se retiram, Jesus fica sós com a mulher equivocada, e aí ele diz: vá e não peques mais. Quando Jesus diz não peques mais, ele demonstra o quanto Deus é misericordioso. Pois aquela mulher, como todos nós, temos más tendências a vencer, temos defeitos a corrigir, e a misericórdia divina se traduz pela oportunidade que Deus nos dá de corrigir os nossos erros. Né? Então, Deus, Jesus, não ignorou o fato de que era um equívoco o ato que a mulher havia cometido. Ele foi bem claro: não tornes a pecar. Então, nesse momento, ele demonstra, ele deixa claro que a misericórdia divina está sempre conosco, nos amparando nos momentos em que nós queremos fazer a nossa reforma, que nós queremos nos melhorar. E aí nós temos como um grande exemplo dessa misericórdia divina é a reencarnação. Que melhor exemplo a gente pode ter dessa misericórdia do que as inúmeras oportunidades que a gente tem de retornar à matéria para colocar em prova os ensinamentos, para confirmar, né, para fortalecer, porque muitas vezes a gente retorna à matéria crentes de que sim, estamos preparados, mas é somente no momento em que nós vamos para a prática é que nós teremos essa certeza. Então, Jesus nos mostra também que, assim como ele, todos nós podemos ser indulgentes. Isto é, capazes de desculpar os erros dos outros, tolerantes, compreensivos, porque nenhum de nós ainda está apto a fazer o julgamento do próximo. Levando-se em conta ainda a nossa inferioridade, ainda a necessidade que nós temos da nossa caminhada evolutiva, ainda estamos repletos de erros e, portanto, nós também temos a necessidade da indulgência dos nossos irmãos para conosco em alguns momentos da nossa vida. Então, às vezes a gente diz:
mas eu que tenho que desculpar, eu que tenho que ser tolerante. Não, não só, porque os nossos irmãos também precisam ser tolerantes com a gente, porque nós também cometemos muitos equívocos, né? Estamos todos na mesma caminhada. Poucos passos nos diferenciam um do outro. Um pouquinho para frente, um pouquinho para trás. Às vezes a gente está um pouquinho mais lento, às vezes um pouquinho mais rápido, né? Então nós precisamos da indulgência e da compreensão. E aí nós nos lembramos na pergunta que Allan Kardec fez aos espíritos, no Livro dos Espíritos, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade conforme entendida por Jesus? E a resposta foi benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Então, nós já falamos na benevolência, falamos na bondade, na misericórdia, e falamos também da indulgência, da compreensão, da tolerância. E nos resta ainda a prática do perdão, né? Alguns aprendizados que ainda vão requerer, eu acho, um pouquinho mais de tempo e dedicação de todos nós. Mas estamos no caminho, estudar a doutrina, ou nos esclarecer e fazer esse entendimento já nos denota o esforço de melhoria, né? É fácil e simples fazermos essa mudança? Não. A gente sabe que não é fácil e que não é simples. Mas nós estamos nesta caminhada, neste andar em que nós estamos estudando para que a gente possa perceber que não só nos nossos irmãos existem os erros, como é normalmente mais fácil a gente ver, mas que dentro de cada um de nós, nós temos também muitas falhas que precisam ser corrigidas. Continuando, então, na reflexão da mulher equivocada, nós também temos, na pergunta 903 do Livro dos Espíritos, um outro questionamento, porque às vezes parece que ser tolerante, ser compreensivo e perdoar, a gente está se omitindo de se posicionar diante de alguns erros. Então, nós temos, na pergunta 903 do Livro dos Espíritos, a pergunta que diz assim: incorre em culpa o homem por estudar os defeitos alheios? E aí nós temos a explicação dos espíritos superiores, que é muito importante para nós. Há um grande erro em a gente estudar os erros, os defeitos alheios, na medida em que a gente estudar para criticar e fazer o mal, fazer fofoca, prolongar o mal. Aí sim, se é com este objetivo, sim, nós estamos errados. Mas se nós nos colocamos a estudar alguns defeitos com o objetivo de prevenir, de melhorar, de ensinar, de trocar ideias, aí sim nós estaremos no nosso verdadeiro papel. No papel de ajudar o crescimento. Quando a gente estuda, a gente fala o erro alheio, porque é mais fácil a gente enxergar nos outros do que na gente. A gente vê que o nosso colega é orgulhoso, é vaidoso, é egoísta, etc., mas dificilmente a gente enxerga isso quando a gente se olha, né? Mas quando a gente está estudando com este objetivo de prevenir,
esse estudo vem mais para a gente do que para os outros. A gente reflete, porque quando você vai falar sobre aquele assunto, a gente diz, puxa vida, eu estou falando que não é para fazer, mas e eu faço o quê? Né? Então, com este objetivo, é importante e é benéfico, sim, que se estudem os defeitos, porque a gente precisa. Na pergunta a 796 e 797 do Livro dos Espíritos, elas nos falam sobre a severidade das leis, né, as leis dos homens. Né? Então, a gente precisa entender que, como a exemplo da lei mosaica do apedrejamento, né? As leis elas são feitas em função cada vez mais severas de acordo com os atos cada vez mais graves que as pessoas fazem. Então, a cada vez que surge um tipo de crime, surgem mais leis para coibir, para penalizar, infelizmente, e não para corrigir. Elas não são preventivas, elas são punitivas. Na medida em que nós nos melhorarmos e passarmos a cometer menos equívocos, as leis serão também reformadas e se tornarão mais leves. Né? Isso quando o nosso progresso moral for permitindo a diminuição dos nossos crimes. Né? Então, desse modo, a gente pode dizer que a gente deve sim reprimir o mal quando ele está atingindo a sociedade como um todo. E nesse caso, né, é dever nosso denunciar o mal para que ele não se propague. Né? Sempre no sentido preventivo, no sentido educativo, como principalmente é a nossa doutrina. A doutrina espírita, ela é uma doutrina de equilíbrio. Né? Não adianta, portanto, a gente só cruzar os braços, ficar com pena. Né? A nossa palavra de ordem é o esforço. Né? É isso que nós precisamos fazer, o esforço de nos melhorar para que a gente possa ter atitudes cada vez menos equivocadas e que isso possa ser um exemplo que vai passando por aqueles que nos cercam e atingindo cada vez um número maior de irmãos. Então, a palavra de ordem que a gente tem é o esforço de vencermos a nós mesmos. Né? É esse esforço que vai nos ajudar a sermos benevolentes, indulgentes para com os erros dos nossos irmãos, até porque nós também temos telhado de vidro, daí a gente não joga pedra no telhado dos outros, né? Nós não seremos coniventes, mas nós temos que ser reflexivos e transformadores da realidade que se encontra. O que a gente está querendo dizer é que não vale a pena a gente alargar mais as feridas, né? Porque, afinal de contas, todos nós cometemos erros, né? Todos nós somos enfermos da alma e nós precisamos nos corrigir. A nossa terra querida é um hospital, é uma escola. Ninguém precisa de censura, de acusação, para que a gente conheça as nossas feridas. Né? A nossa própria consciência nos acusará cedo ou tarde, nesta
ou nas próximas existências, porque, afinal de contas, a lei divina está gravada na nossa consciência, né? Por isso é que a gente deve sempre escrever as injúrias sobre a areia, aquilo que nos magoa sobre a areia, porque apaga, e os benefícios sobre o mármore, porque estes permanecem. É importante que perdoemos para que sejamos sempre perdoados, a fim de que a gente possa se sentir bem conosco mesmo. Comecemos a relevar as pequenas indelicadezas, as pequenas ofensas, para que depois a gente aprenda a perdoar as maiores ofensas. Kardec nos diz que o perdão é próprio das almas elevadas. Então, que a gente possa buscar nessas pequenas ações a nossa melhoria, para que a gente vá cativando e conquistando aqueles que nos cercam e copiando este comportamento. Por que atirar a primeira pedra se sabemos que a lei divina, a justiça divina, jamais deixa o culpado impune? Por que fazer justiça com a própria mão, as próprias mãos? Ninguém foge da lei de ação e reação. Então, nós não precisamos nos prejudicar mais ainda. Sejamos indulgentes, benevolentes e perdoemos, porque a justiça divina faz o papel dela, né? Vamos imaginar nós quantos equívocos e quantos constrangimentos nós poderíamos ter evitado, se nós nos calássemos de muitas coisas que às vezes a gente fala e julga, né? Aquela palavra impensada, se a gente usasse um pouco mais o bom senso, o equilíbrio e a prece, né? Para encerrar, a gente lembra da importância da prece. Sempre que a gente estiver num momento de tensão, de nervosismo, prestes a, de repente, cometer um ato impensado, nos recolhamos e façamos uma oração. Os bons espíritos vêm em nosso socorro e nos amparam, né? Que a gente possa, então, sempre fazer aos outros aquilo que a gente gostaria que os outros fizessem para nós. E que a gente possa levar agora, neste final de reflexão, a gente possa se lembrar sempre daquelas palavras que Jesus disse nos últimos momentos da sua existência terrena, quando no madeiro inflamante ele elevou o pensamento ao Pai e disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Que a gente possa, então, refletir, estudar a doutrina espírita e fazer todo esse trabalho de renovação íntima, esse nosso esforço de melhoramento pessoal íntimo, que vai fazer com que a gente possa esperar, aguardar por um mundo melhorado em que todos nós estaremos lá fazendo a nossa parte de melhoria. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigada pela oportunidade. Boa noite.